Dia após dia, testemunhas do mundo todo permanecem atentas ao céu. Em diferentes regiões do planeta, são registrados fenômenos de OVNIs que ainda não tiveram explicação. Mas alguns casos chamam mais atenção e a ciência parece chegar ao limite quando as testemunhas são pilotos, controladores aéreos, astrônomos e astronautas. As histórias deles seriam a prova final de que recebemos visitantes? Porque muitos dos envolvidos nesses incidentes temem contar suas experiências. Em León, no México, 15 objetos voadores não identificados atrapalharam o funcionamento do Aeroporto Internacional de León, em Guanajuato. O que eram esses objetos? O que os especialistas disseram? Em Foz do Iguaçu, no Brasil, o avião do capitão Meirelles se aproximava da pista para aterrissar quando um OVNI foi detectado na tela dos radares do aeroporto. Vários aviões observaram o mesmo de suas posições. O que era o estranho objeto que as equipes viram? Em Bogotá, na Colômbia, um piloto avisa a torre de controle que ficou cego devido a uma luz estranha. Testemunhas afirmaram que viram um OVNI acompanhando o avião. 35 anos depois, uma jornalista sai em busca de toda a verdade. O que realmente aconteceu por trás desse episódio insólito? Autorizando a decolagem. Ex-funcionários da NASA relatam a adulteração de imagens de segurança máxima registradas nas missões Apollo. Ainda sem resposta. Existirá um acordo de silêncio em torno do fenômeno OVNI na maior agência espacial do planeta? Estamos aguardando a confirmação da torre. Contato extraterrestre. Hoje apresentamos OVNIs e testemunhos confiáveis. Autorizando a decolagem. Falamos de testemunhos confiáveis quando se tratam de pilotos, controladores, militares ou de pessoas que já possuem uma certa posição e que têm um certo status. Se são mais preparados, têm mais experiência na profissão e podem se arriscar com o que falam, são considerados testemunhos confiáveis. Pilotos são excelentes testemunhas quando se tratam de fenômenos OVNIs, porque estão constantemente atentos para objetos no céu. Então possuem uma percepção muito maior de coisas, como o tamanho de um objeto, a velocidade dele e a distância de um objeto. Além disso, esses profissionais estão munidos de equipamentos, de instrumentos. Eles têm radares, eles têm sensores, eles têm a capacidade de determinar velocidades, tamanhos, rotas. Todas essas informações são muito caras à ufologia. As testemunhas confiáveis possuem um conhecimento excepcional sobre o fenômeno OVNI, e seu ponto de vista é fundamental para entendê-lo melhor. Entretanto, seus relatos quase nunca são divulgados. Por que existe esse silêncio? Mas existe um problema para os pilotos, e o problema é principalmente para pilotos de empresas aéreas comerciais. As companhias não se sentem à vontade quando os pilotos falam sobre OVNIs, porque temem que o público pense que os pilotos são desmiolados. Muitos recebem ordens de não falar. E muitos normalmente não comentam, porque existe um protocolo e você pode arrumar confusão se levar isso ao grande público. Quando um piloto fala que viu alguma coisa, é porque a situação foi extrema. E é preciso reportar aquilo. Relatos de pessoas da aviação poderiam desvendar o mistério oculto por trás do fenômeno OVNI. Um dos casos mais impressionantes da história mundial da aviação ocorreu no México, onde uma grande quantidade de testemunhas especialistas não conseguiu explicar o que ocorreu no céu de León, em Guanajuato. Pilotos, controladores e auxiliares de pista ficaram pasmos, e o assunto chegou à imprensa com consequências inesperadas. O
controlador aéreo Emiliano Torres e José Vega, bombeiro aeroportuário, foram duas das testemunhas envolvidas no episódio, que terminou em um incidente conturbado com as autoridades. Ainda sem resposta. Eu fui trabalhar no meu turno de controlador de tráfego aéreo. Estamos aguardando. E durante meu turno, por volta de umas 10 da manhã, estava um dia claro e bonito. Autorizando a decolagem. Eu estava entrando no meu turno de guarda na estação dos bombeiros do aeroporto da cidade de Morelia. Aproximadamente umas 10h15 da manhã, um avião de uma companhia internacional pediu autorização para sair da plataforma e ir até a pista de decolagem. Estamos aguardando a confirmação da torre. Autorizamos a aeronave a efetuar a manobra. Começaram a taxiar, iniciaram a saída e andaram com o avião para levantar voo na pista. Em seu posto, José seguia atento à comunicação do rádio. E logo iria se tornar uma testemunha-chave de um fato muito estranho. Teve um momento em que o piloto perguntou ao controlador se ele tinha conhecimento do tráfego aéreo na zona de exclusão aérea. Naquele momento, estava organizando meus planos de voo. E ele disse: Torre, estou vendo à frente alguns objetos esféricos. Tinha objetos no local da decolagem, aí ele não podia fazer a manobra com o risco de provocar algum acidente. Então pediu que confirmassem aquela situação. Estamos aguardando a confirmação da torre. Autorizando a decolagem. Olha lá, o que é aquilo ali? Após receber a informação do piloto, o controlador começou a procurar uma explicação para o que acontecia, sem saber que nunca chegaria a uma conclusão. E que estava diante do evento mais estranho que presenciaria em toda a sua carreira. Ainda sem resposta. Checamos com o táxi aéreo e perguntamos se tinham detalhes de algum voo local por ali, de aeromodelismo ou outra coisa, e responderam negativo. Tem tráfego na zona de exclusão. Emiliano não conseguia ver as esferas estranhas, muito menos encontrava alguma explicação. Sem uma resposta clara, o piloto não poderia decolar. Antes, precisava garantir que o voo fosse seguro. Ainda sem resposta. Então, retomou a comunicação com a torre de controle. Repetiu que era uma série de objetos que estavam no final da pista e que não podiam fazer a manobra de decolagem. E naquela hora, o controlador falou que não estava vendo nada. Observamos uma luz estranha. Emiliano não conseguia avistar o que o piloto via. Entretanto, uma presença incomum mudaria essa realidade. Eu estava com meu colega de trabalho, um engenheiro, que pegou o binóculo e começou a gritar: Emiliano, Emiliano, é uma coisa estranha, algo diferente. Algo diferente. Aí eu virei, então veio a surpresa, ao observar as várias esferas de aparência metálica. E de tamanho e proporção consideráveis. E como estava à luz do dia, dava para ver, eram muito notáveis. Primeiro era saber o que estava lá, e depois a preocupação que se o avião saísse, se a aeronave saísse, o que podia acontecer. Eram de tanta magnitude que fiquei parado, olhando vários minutos. Emiliano Torres se viu em uma encruzilhada. Não tinha ideia do que estava acontecendo na pista de aterrissagem que controlava. Um fenômeno como aquele nunca tinha acontecido e tudo dependia de seu critério. Será que estava diante de um perigo fatal? Era fundamental tentar entender o que estava acontecendo. Fui solicitado pelo controlador para ir até a beira da pista com o rádio e o binóculo. Dirija-se direto à pista que observamos uma luz estranha. Atravessei a plataforma e cheguei à lateral da pista. A olho nu dava para ver os objetos metálicos. Zé Vega tinha uma visão privilegiada. Mas será que corria perigo? Ninguém sabia se as esferas eram agressivas ou perigosas. E o bombeiro era a pessoa mais próxima delas. Com certeza eram mais de 10, uns 15 aproximadamente. E alguns saíam voando para cima. Outros iam para frente, para trás. E estavam, eu imagino, não mais do que a 500 metros do chão. Com um deslocamento lento, um controle de descida muito bem programado, muito bem planejado.
Todas as explicações conhecidas não serviam para confirmar o que estava acontecendo, aumentando a perplexidade das testemunhas experientes e as obrigando a decidir completamente às cegas sobre a segurança de milhares de passageiros. Observamos uma luz estranha. O que fizemos ali foi ter uma conversa um pouco fora de todo o protocolo estabelecido, perguntando e respondendo um ao outro o que estávamos vendo. E o piloto também falava, mas isso não é normal, é algo diferente. E eu falei, com certeza é diferente. Já fora de todo o protocolo, ele me pedia com mais confiança para tentar descobrir o que estava acontecendo e o que eu via. Dependendo do que eu visse, a decisão seria tomada. Se a aeronave ficaria ou sairia. José se aproximou mais dos objetos. Ele não percebia que estava se expondo ao perigo. Deu um pouco de medo não saber como aquelas coisas iam reagir, se iam para cima da aeronave, se iam embora, ou o que iam fazer. Eu não tinha a menor ideia. Conforme o tempo passava, mais a situação se agravava no aeroporto movimentado. Na hora só pensei na segurança dos passageiros e dos pilotos. Minha angústia crescia, porque os objetos iam se aproximando cada vez mais. Pouco a pouco se aproximavam e chegou um momento em que eram praticamente visíveis a olho nu. Não precisava mais de binóculo. Emiliano ficava cada vez mais impressionado. Tudo o que sabia sobre segurança aérea era desafiado pela presença dos OVNIs. O que aconteceria se um avião tentasse aterrissar? Emiliano se viu obrigado a tomar uma atitude drástica. Na Colômbia, em Bogotá, um piloto aterrissou no aeroporto Eldorado no meio de uma emergência. Já em terra, contou uma história surpreendente. 4 décadas depois, o relato sobrevive. Entretanto, não existe documentação oficial de confirmação. Mas a jornalista Adriana Caggi está disposta a descobrir a verdade em torno do caso. Encontrei alguns registros jornalísticos que chamam muito a atenção. O caso de um piloto colombiano, Manuel Lopes, que em maio de 1977 afirmou ter visto um OVNI e de ter ficado cego durante 55 minutos. Ele teve que ser assistido pelos funcionários e por todos os operadores da torre de controle para conseguir fazer a aterrissagem. Sem provas, Adriana Caggi precisa ir em busca das testemunhas do caso. Os controladores aéreos do momento do incidente já se aposentaram e até hoje nunca foram procurados. Adriana tentará encontrá-los e, nesse meio tempo, conversará com Miguel Forero, pai da ufologia colombiana e pesquisador do caso. Possivelmente o avião entrou em pane e o cara se assustou terrivelmente porque não sabia onde estava e nem para onde ia. Ele ficou completamente desesperado e gritava. Assim disseram os funcionários do aeroporto, que ouviram ele gritando, "Eu não quero morrer, eu não quero morrer." E o que é que o senhor pensa sobre esse relato que o piloto deu? A coisa foi de tal gravidade que se o piloto não conseguisse voltar a controlar o avião ao entrar no aeroporto de Eldorado e os funcionários não dessem as coordenadas para onde ele deveria pousar, ele ia morrer. Isso não teve nada a ver com o avião. Agora, coincide também com outras coisas. Mas há um porém que não foi falado e eu vou falar pela primeira vez. O que falaram os camponeses do lugar por onde o avião sobrevoou naquele dia? Em torno das 3 ou 4 da tarde. Naquele dia viram passar o avião. E o que mais chamou a atenção é que ele estava bem alto e não dava para ouvir o barulho do motor do avião. E observaram que, à frente dele, a certa distância, tinha uma espécie de disco que disseram ser metálico. Foi de uma gravidade realmente enorme tudo o que aconteceu, porque aquilo foi quase fatal. E volto a falar, se não fosse pelos homens do aeroporto, esse piloto já era. A entrevista com Miguel revela dados únicos e não divulgados até então. Mas o que os médicos especialistas acham desse relato? Seria possível um homem ficar cego por 1 hora e aterrissar um avião nesse estado? Existe um jeito de provar se o caso foi legítimo? As testemunhas do caso irão falar sobre o fato?
Adriana Cage irá em busca de todas as respostas. Testemunhas confiáveis poderiam confirmar se recebemos ou não a visita de inteligências extraterrestres. Existem muitos casos protagonizados por essas pessoas. Em León, no México, um aeroporto teve sua rotina alterada pela presença de luzes estranhas que voavam na cabeceira da pista. Em Bogotá, na Colômbia, um caso antigo envolve um piloto cegado por um objeto voador não identificado. A jornalista Adriana Cage tentará comprovar se o caso realmente aconteceu. Em Foz do Iguaçu, tripulantes e controladores se surpreenderam diante de um estranho objeto que voava próximo às rotas aéreas. Em 20 de outubro de 2002, no aeroporto de León, no México, uma série de objetos estranhos foram vistos de aviões e da torre de controle. O fato foi tão alarmante que colocou em risco as operações aeronáuticas. Continuamos olhando, acho que passaram 5, 8 minutos. Eu não me lembro exatamente, mas foi um lapso de tempo considerável. E de repente, em um movimento descendente, as esferas começaram a dispersar, só que de maneira horizontal. E começaram a ir. A princípio devagar, então do nada saíram feito loucos, muito rápido. Aquilo foi impressionante. Sumiram em questão de segundos. Eu achava que estava vendo coisas, porque o que eu via tinha sumido, não estava mais na minha frente. Depois que não viram mais as esferas, Emiliano entrou em contato com o Centro de Radares no México para reportar o ocorrido, na esperança de achar uma explicação. Entretanto, descobriu que estava acontecendo algo ainda maior do que acabava de ver. Perguntei à central mexicana se não havia alguma atividade nos radares, e um colega disse: sim, Emiliano, estamos tendo um evento muito peculiar. Temos esse tipo de atividade sobre Águas Calientes, sobre León, e parece que tem alguma coisa por aí. A confirmação de que outras torres de controle aéreo viam o mesmo fortalecia o incidente. Mas de Guanajuato já não era mais visível, então Emiliano tomou uma decisão. O espaço aéreo ficou praticamente seguro, livre de obstáculos, de objetos. Então passei a autorização de decolagem para o piloto da Companhia Aérea Internacional. Autorização de decolagem concedida. Quando o avião decolou, o piloto disse que os objetos iam na direção de Uruapan. E da mesma maneira que foram vistos aqui, em terra, ele estava vendo lá de cima. E já em voo, antes de nos despedirmos, então, o piloto me disse: poxa, que evento mais incrível que nós dois tivemos hoje. E eu falei: é verdade, capitão. A magnitude do ocorrido e a quantidade de testemunhas envolvidas fizeram com que o fato fosse amplamente divulgado entre os meios de comunicação. Mas essa repercussão revelou uma rede de mistérios e encobrimento. De certa forma, não diretamente, as autoridades nos deram a entender como as coisas funcionavam para não falarmos do caso e para esquecermos daquele assunto. Senti um insulto, mas também me dei conta da ignorância das pessoas sobre o caso. E aí não dei importância. E depois fiz algumas declarações. Depois de 4 meses saí do aeroporto sem nenhuma justificativa trabalhista. Simplesmente falaram que o contrato acabou e pronto. As autoridades silenciaram o que sabiam? Ou tentaram não difundir fatos que não possuíam explicações? É difícil poder dizer se era um OVNI ou não. A sensação sempre foi de confusão, medo em um dado momento, diante do desconhecido, é claro. Eu era muito cético para esse tipo de coisa, mas pessoalmente nunca tinha presenciado algo tão surpreendente assim. É algo que existe, não sabemos realmente o que é, mas foi uma coisa que me marcou muito. Mesmo com a ordem de silêncio, o incidente foi tão incrível que as testemunhas não conseguiram ficar caladas. E até hoje não há explicação para as luzes. Em todo o continente, centenas de histórias envolvendo OVNIs têm relação com a aviação, causando preocupação entre os órgãos oficiais que investem tempo e dinheiro para investigar os casos.
São eventos que preocupam porque podem colocar milhares de passageiros em risco. Órgãos oficiais que dependem das forças aéreas se dedicam a investigá-los. Seus relatórios nem sempre são divulgados. Mas essas não seriam as únicas organizações que não revelam toda a informação sobre objetos voadores não identificados. Entre elas está a NASA. E segundo Ken Johnston, ex-integrante da agência, ali também não é revelada toda a informação sobre a possibilidade da existência de vida em outros planetas. Seria possível existir um segredo tão grande? Pelo que sei, eles queimam coisas, dão um jeito de destruir as coisas. Johnston era encarregado de reunir a informação sobre as missões para arquivá-las em registros internos que serviam de consulta. Logo depois da missão Apollo 14, o Dr. Fountain Page, que era diretor do Departamento de Estudos Planetários, Científico e Lunar da NASA, me fez pegar do laboratório de imagens uma bobina do filme de 16 milímetros em que foi registrada a missão Apollo 14. As imagens tinham sido gravadas pelo módulo remoto que orbitava a Lua durante a missão, com o objetivo de mapeá-la. Eu mostrava as imagens e olhávamos a superfície da Lua enquanto o foguete vinha de cima. Estávamos perto de uma cratera de tamanho mediano, na parte anterior da Lua. Recordo que a cratera era chamada Sikorsky, e conforme nos aproximávamos com o Sol intermediário, metade da cratera fazia uma sombra. E bem na base da sombra havia um grupo de 5 domos brilhantes. E um tinha um tipo de faixa de vapor ou alguma coisa que saía dele. O Dr. Page me pediu uma bobina em particular, que ele tomou conhecimento através do pessoal do Arquivo Nacional. E ele queria mostrar para umas pessoas lá de dentro. Então ele disse, arrume logo. Aí peguei o tal do filme e fui prepará-lo no laboratório de imagens. Mas próximo ao arquivo acontecia algo ainda mais estranho. Vi um grupo de pessoas sentadas lá na mesa de luz que desenhavam umas coisas em torno da superfície lunar e do horizonte. No dia seguinte, me pediram para pegar o mesmo filme e levar para o auditório principal da NASA, o Johnson Space Center, e mostrar a todos os funcionários, cientistas, engenheiros e demais pessoas que estavam no campus da NASA. Ken projetava as imagens da Lua até chegar na mesma cratera que tinha visto na noite anterior. Nós nos aproximamos da cratera Sikorsky. Havia uma sombra e não havia nada na sombra. Em 24 horas, eles pegaram o filme do laboratório, copiaram, pintaram por cima, devolveram e fizeram uma cópia idêntica, que foi a que mostrei. À tarde, quando voltei para o laboratório, fui até o Dr. Page e perguntei o que houve com aquelas luzes e domos que vimos lá na Lua. Ele me olhou, deu uma piscada e falou, nunca houve nada ali. Quando alguma coisa aparece numa imagem, aquilo se torna público. Eles não querem que ninguém associe o que está registrado com a imagem de um OVNI, porque as pessoas podem começar a falar, ei, o que é isso? E a resposta é, bom, é que nós não sabemos. Só que sabemos, mas não queremos falar. Então o jeito mais fácil de contornar isso é retocando a foto para não mostrar nada, para ninguém começar a questionar ou fazer perguntas que ninguém quer responder. Se ex-ministros de defesa e ex-funcionários da NASA não podem saber toda a verdade sobre as acusações, devemos supor que existam grupos de influência em círculos ainda mais fechados que manipulam e ocultam o que ocorre? O que há por trás desses relatos? Em 1977, o piloto Manuel Lopes ficou cego ao observar uma luz que estava perto de seu avião. A jornalista Adriana Caggi irá investigar se existe alguma explicação médica para o relato. O presidente da Sociedade Colombiana de Oftalmologia, Dr. Juan Manuel Sanches, analisará o caso. Dr. Sanches, como podemos explicar esse resultado do piloto Lopes com a cegueira? Ficando 55 minutos cego, sem ver nada? Esse tempo foi bem longo, não?
Mas existem sim espectros de luz que podem cegar as pessoas. E, digamos, durante alguns poucos minutos, bem pouco tempo, mas não 55 minutos. Para que um raio de luz determinado promova um dano permanente, tem que ser um espectro de luz especial. E a pessoa não ficaria 55 minutos, mas permanentemente cega. E as empresas que costumam contratar os pilotos fazem exames periódicos para atestar a aptidão de quem pode pilotar esses aviões? Claro, claro. Os pilotos precisam se submeter a exames de visão específicos com periodicidade determinada de acordo com a aeronáutica civil. Você já soube de algum registro ou evento similar ao caso do piloto Lopes? Não. Não conheço casos parecidos com esse. Podem ser eventos tipo vascular no cérebro que explicariam isso. Ou a pessoa pode ter tido algum tipo de transtorno psicossomático que foi direcionado para o campo da visão. Isso também explicaria a situação. Os exames periódicos que os pilotos realizam não deviam ter detectado alguma anormalidade na saúde de Manuel Lopes. E no caso de uma doença corriqueira, por que nunca mais foi registrado um caso similar nos 55 anos de existência do aeroporto Eldorado? Seguindo a sugestão do oftalmologista, Adriana decide falar com uma das psiquiatras mais renomadas da cidade, a doutora Nancy Coleman Ardila, presidente da Associação Colombiana de Psiquiatria Biológica. Pode nos falar sobre a síndrome de ofuscação que o piloto pode ter apresentado? Existem alguns elementos que podem nos levar a pensar que esse piloto talvez tenha sofrido a síndrome. De fato, há profissões que são bastante propensas a causar alterações na percepção sensorial. Durante a sua carreira, já ouviu falar sobre casos repentinos de pilotos que tenham sofrido essa síndrome de ofuscação? Há estudos que mostram serem mais propensos do que a população no geral e, por isso, existem condições diferentes de trabalho, dentre as quais estão fazer exames específicos para que não tenham patologias ou doenças que possam favorecer a ocorrência desses fenômenos. E haveria outra desordem psicológica que o piloto Manuel Lopes possa ter apresentado para ter passado por essa cegueira e toda a situação de pânico que ele viveu durante aquele voo? Ele deu sinal para a torre de controle que viu alguma coisa. Viu uma luz que o cegou e depois começou a ver coisas de cores diferentes ou com uma distorção. É possível abordar isso de 2 pontos de vista, sendo uma alteração biológica ou na química cerebral, que faz com que a percepção seja distorcida, e o outro é uma alteração emocional ou psicológica, como é chamada. A ansiedade, o estresse, o pânico podem produzir esse tipo de fenômeno, fazendo com que a pessoa tenha uma percepção diferente da realidade. A doutora Nancy Coleman não descarta as opções psiquiátricas. Entretanto, o caso foi o único em toda a história do aeroporto de Eldorado, em Bogotá. Adriana precisa provar se o caso foi verdade ou um mito. Então vai conversar com Eduardo Russi, chefe de controle aéreo do aeroporto na época, a pessoa indicada para confirmar o caso. Testemunhas confiáveis seriam a chave para provar ou descartar a existência de vida extraterrestre na Terra. Em Foz do Iguaçu, no Brasil, uma tripulação inteira se depara com uma das maiores surpresas de sua vida. Um objeto não identificado que voa junto ao avião. Em 1977, uma denúncia e uma nota jornalística surpreendem a Colômbia. Um piloto teria ficado cego ao ver uma luz brilhante que pairava em sua frente. A jornalista Adriana Cage decidiu investigar o caso e tentar explicar o que aconteceu. Após uma longa pesquisa, Adriana chegou a Eduardo Russi, o chefe de controle aéreo da torre do aeroporto de Eldorado na época. Ele poderá confirmar se o caso foi real e o que aconteceu. Chamou muito a minha atenção o que aconteceu naquele dia, porque era o chefe da torre de controle do aeroporto Eldorado e de Guaymaral. Isso. O que houve naquele dia, Sr. Russi? Pois bem, foi registrado que esse rapaz que estava voando a noroeste do aeroporto de Guaymaral, de uma hora para outra, falou
que tinha ficado cego, então na hora avisamos Guaimaral, de onde 4 pilotos saíram para procurá-lo e o acharam. E então o guiaram até o aeroporto de Eldorado, dando as instruções exatas do que ele devia fazer, porque ficavam lado a lado do avião. Se posicionaram lado a lado, bem perto, e falavam, por exemplo, baixe o lado esquerdo, baixe o lado direito, levante a direita, ponha potência. Enfim, falando tudo o que viam, porque eles voaram com a esquadra em formação bem fechada, para guiá-lo até o momento em que finalmente conseguiu se estabilizar no final da pista, ou seja, na trajetória direta da pista para uma boa aterrissagem. Só que há uma versão no qual dizem que o avião pôs as rodas sobre algo metálico. Essa versão, bom, na verdade, teve origem no caos da comunicação que houve inicialmente. Agora, de onde saiu esse dado, isso não sei dizer. Mas que chegou aos ouvidos da Torre de Eldorado. Isso sim, ele bateu as rodas, ou seja, tinha aterrissado em cima sobre um objeto metálico que voava por ali. E é por isso que ele tinha ficado cego. Foi a única vez na história do aeroporto de Eldorado que ouvimos falar disso. O controlador abordou detalhes preciosos. A versão de um objeto voador não identificado acompanhando o voo. O fato de que o piloto ficou quase 1 hora voando sem enxergar ou com visão reduzida, e principalmente que nos mais de 55 anos de história do aeroporto de Eldorado jamais houve um caso similar. O caso do piloto cego ocorreu há muitos anos. E apesar de muitos dos arquivos terem sido perdidos para sempre, Adriana Cadi conseguiu provar que essa história realmente aconteceu. Histórias como a de Manuel Lopes provam que os céus da América Latina ocultam fenômenos de aparições que não possuem explicação. Muitas vezes, os incidentes são tão incomuns que mesmo as testemunhas mais experientes ficam sem resposta diante do que vem. Um fato passado no Brasil permite, como nenhum outro, conhecer mais a fundo o que está por trás desses relatos. Em 22 de agosto de 1985, um estranho episódio colocou em alerta a tripulação de dezenas de aviões que sobrevoavam a área de Foz do Iguaçu, na fronteira entre Argentina e Brasil, e as torres de controle de 3 países da região. Foi um dos casos de ocorrência de fenômenos OVNIs mais controversos do continente. O hoje comandante aposentado Carlos Meirelles era engenheiro de voo em Cruzeiro do Sul. Naquele dia, ele e seus companheiros voavam no que consideravam condições normais. Entretanto, tudo o que sabiam sobre a aviação seria colocado à prova para sempre. O voo saía do Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu, Assunção. E nós éramos 5 que estávamos operando o avião. Eu era um engenheiro de voo, faço uma parte da pilotagem também. Nós éramos todos pilotos. A bordo da cabine viajavam sem saber que a torre de controle registrava algo estranho nas telas de seus radares e que seu voo logo seria afetado. Quando nós chegamos, estávamos nos aproximando de Foz do Iguaçu, a torre nos perguntou se nós estávamos vendo um objeto voador não identificado na vertical do campo. Ninguém imaginava que estavam prestes a presenciar um fenômeno que não podiam classificar, apesar da vasta experiência e conhecimento. Meirelles suspeitava que algo mais estaria acontecendo. A paz do voo estava a ponto de acabar em seu momento mais crucial, durante as manobras de aterrissagem. A gente olhava, não via, mas quando eu estava pronto para pousar, dei uma olhada para cima e vi o objeto lá. E é um objeto voador não identificado. O objeto era algo tão estranho que não podia ser identificado como uma aeronave conhecida. Ele tinha uma cor prateado fosco, tinha a forma de uma bola de futebol americano e parecia que tinha uma coisa cor de laranja no meio, como uma cinta circundando, que o pessoal da torre dizia que era uma saia.
Nenhum dos 5 oficiais do voo entravam em acordo sobre o que viam. Alguns achavam que fosse um globo, até que o OVNI realizou um novo movimento, aumentando a confusão. Eu achei que se deslocava muito rápido. E quando ele disse no rádio para a torre, fugiu, subiu para mais alto. De repente, o objeto desapareceu, enquanto o avião se aproximava de Assunção, no Paraguai, após uma breve escala em Foz do Iguaçu. A gente não esqueceu do objeto. Em Assunção, nós ficamos quase 2 horas parados lá. E lá nos disseram que esse objeto tinha passado por lá. Soubemos que em Resistência também ele foi visto. E peguei o binóculo, mas eu não consegui ver. Porque o binóculo, ele, embora aproxime, ele reduz muito o campo de visão. Então a gente não consegue. Em Assunção foi confirmado que as torres de controle localizadas na Argentina, Paraguai e Brasil tinham registrado a presença de um objeto estranho em seu espaço aéreo. O incidente tomava proporções maiores, embora não se soubesse do que realmente se tratava. O avião de Meirelles decolava em Assunção rumo a Foz, enquanto a torre de controle avisava que o OVNI estava longe, embora estivesse cada vez mais próximo. E aí subimos mais alto do que a altitude normal, subimos para 37 mil pés. O OVNI tinha voltado e dessa vez estava ainda mais próximo ao avião, que realizava as delicadas manobras de decolagem. Ele estava mais ou menos nessa altura. Nivelamos, ele ficou à nossa direita. E aí eu não estava operando mais o avião. E eu me abaixei e observei o para-brisa, justamente para comparar a velocidade dele. Pareceu que ele estava acompanhando o avião, porque ele ficou vários minutos com a mesma distância entre o limite do para-brisa e o espaço. Estava a uma certa distância e nós atingimos a velocidade de cruzeiro, parei. Então, a meu ver, ele estava acompanhando o avião. O avião se aproximava do objeto, enquanto o comandante Meirelles estava prestes a viver o fato mais estranho de toda sua carreira aeronáutica. Em 22 de agosto de 1985, um estranho episódio colocou em alerta a tripulação de dezenas de aviões que sobrevoavam a área de Foz do Iguaçu, na fronteira entre Argentina e Brasil, e as torres de controle de 3 países da região. Justamente quando ele pareceu estar voando na mesma velocidade do avião, então aí acreditei que não era mais balão, que era um objeto mesmo. Ele estava com uma velocidade mais ou menos de 850 km por hora. O objeto voava cada vez mais rápido, acompanhando o avião. Nem a torre de controle, nem a tripulação sabiam o que fazer. Até eu discuti com o Stock, eu digo, não, mas não pode ser, ele está acompanhando o avião. Nós tivemos uns bons 15, 20 minutos em que ele estava um pouco à frente do avião. Até que depois começou a ficar para trás. E ficar para trás. E parece que foi diminuindo de velocidade. Mas muito lentamente. Aí nós perdemos o contato com ele. Após o desaparecimento do objeto, apesar das provas, a tripulação tomou uma decisão buscando se proteger. A gente silenciou, porque, inclusive, a pedido do próprio comandante, ele achava, ou eu creio que ele procurava se convencer, que o objeto era um balão sonda. Agora, o pessoal da Transbrasil, que era outra companhia que não existe mais, e disse que tentavam se aproximar e parecia que o objeto fazia evasivas. Eu lecionei, teoricamente, aerodinâmica e navegação aérea. E principalmente a aerodinâmica, que eu friso dos 3 princípios de voo. Quando um objeto parece não obedecer nenhum dos 3 princípios, ele não é tecnologia nossa.
No mundo todo, as histórias de OVNIs vistos por tripulações da aeronáutica civil e militar se repetem. Histórias surpreendentes que deixam testemunhas especialistas e qualificadas sem palavras nem explicações. Estamos diante da prova mais contundente de existência de vida em outros planetas? Ou existe uma série de fenômenos para os quais a ciência não consegue dar explicação? Sem nenhuma dúvida, histórias de testemunhas confiáveis colocam à prova muitas explicações científicas. Fenômenos que são vistos do céu e da terra por pessoas experientes e valendo-se de ferramentas específicas. Mas o que essas histórias sobre fenômenos OVNIs querem dizer? Seriam a chave para revelar a existência de vida inteligente fora do planeta Terra? Para mim, há provas contundentes da presença de OVNIs, que são detectadas por radar. As imagens não identificadas e com velocidade que nenhum dos nossos aviões são capazes de alcançar, as manobras imprevisíveis, frequências de pouco alcance, aumentar velocidade, desacelerar, voar para trás. Se há alguém mais capacitado em nosso planeta a definir isso, são certamente aquelas pessoas que lidam com o meio aeronáutico, que já são experientes na observação do céu. Apesar de toda a qualificação técnica que os pilotos possuem para avaliar esses objetos, muitos acreditam que a explicação mais simples seja de se tratar de testes de armas ainda em fase de desenvolvimento. Algumas visualizações de OVNIs são, genuinamente, causadas por falta de conhecimento de projetos secretos do governo. O que leva os pilotos a confirmarem que é uma tecnologia além do que conhecemos, o principal fator é o que eles descrevem como manobra impossível. Os pilotos que foram testemunhas do fenômeno, desde a década de 50, já 60 e 70, eles relatam o mesmo. São manobras que não podem ser consideradas por nenhuma tecnologia atual. Como em qualquer período da tecnologia da aviação, ela provavelmente está 10 ou 15 anos à frente do que é de conhecimento do público. Mas quando olhamos para alguns casos clássicos, as testemunhas não estão 10 anos atrasadas quando vem um novo jato espião. Elas dizem, foi o que eu vi. Esses testes sempre levam tempo para se tornarem públicos. A questão é saber quando as testemunhas falam, bom, essa tecnologia não está só 10 ou 15 anos à frente. Está centenas de anos à frente. Os relatos desses pilotos são exatamente os mesmos relatos da década de 40 e 50. Tal preocupação já foi revelada pelo dossiê Cometa, um relatório sobre OVNIs que o Ministério de Defesa da França criou e foi divulgado em 1995. Ele cita claramente que o encobrimento por parte do Pentágono vai continuar. Existe um tempo de duração que uma arma pode permanecer em segredo até um limite. Depois disso, todos ficam conhecendo. Os casos aeronáuticos oferecem isso, nos dão a possibilidade de entender melhor esse fenômeno. De ver, inclusive, que as capacidades tecnológicas dos UFOs estão muito acima daquilo que nós podemos supor. As histórias que envolvem testemunhas confiáveis constituem um dos maiores mistérios em torno do fenômeno OVNI. Como interpretar esses relatos? Seriam a prova final de que já recebemos a visita de outras civilizações? Algum dia o homem conseguirá dar uma resposta para esse mistério? O que acontece nos céus da América Latina? Que outras histórias o continente esconde?